Olá, seja bem-vindo a mais um nosso vídeo da série e hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia, porque a verdade é que Deus nunca pretendeu esconder, mas muita gente insiste em viver na escuridão. A parábola da candeia, que ela é registrada no livro de Mateus capítulo 5, versículo 15, Marcos capítulo 21, capítulo 4, versículo 21 até o versículo 25, e Lucas, capítulo 8, versículo 16 até o versículo 18, revela um segredo simples e desconfortável. A sua luz está acesa, mas você a tem deixado debaixo de alguma coisa? Essa história provoca porque atinge de forma direta a maneira como lidamos com aquilo que nós recebemos de Deus. E a pergunta que desperta a primeira faísca nesse vídeo é clara: como o brilho da chama no escuro. O que você tem escondido que você deveria iluminar quem está ao seu redor? Essa abertura marca o início de uma reflexão profunda, capaz de revelar não apenas o que carregamos por dentro, mas também o que tentamos evitar enxergar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus contou essa parábola num ambiente onde multidões o seguiam, sedentas por respostas, enquanto os líderes religiosos o observavam com muita desconfiança. Mas ainda assim, mesmo que era um período muito de tensão espiritual e expectativa messiânica, especialmente nas regiões da Galileia, onde ele caminhava entre os pescadores, as famílias simples e também pessoas marginalizadas. Suas palavras eram ditas nos montes, em barcos, pátios, casas apertadas, transformando qualquer lugar em uma sala de aula divina. E ao falar sobre a candeia, ele se dirigia tanto aos discípulos, que começavam a entender o seu papel e começavam a entender o porquê foram chamados por Cristo, quanto à multidão que o ouvia sem compreender totalmente. O contexto é muito importante para a gente compreender e entender o que Jesus queria ensinar. Jesus falava de uma luz em um mundo acostumado à escuridão, usando um objeto comum para expor uma verdade eterna. A parábola é curta, mas ela é cortante, direta e cirúrgica. Jesus ele descreve uma simples candeia acesa, que era uma chama pequena colocada sobre um candeeiro para iluminar toda a casa. Ele afirma que ninguém acende uma luz para escondê-la debaixo de um vaso, ou debaixo da cama, ou em qualquer lugar que impeça o seu propósito, que é iluminar, clarear, trazer luz àquilo que está escuro. A luz ela é feita para ser vista, para dissipar sombras, para orientar passos. O elemento central dessa história é a escolha, que é esconder ou revelar. E com apenas algumas frases, Jesus transforma uma imagem comum do cotidiano em um espelho que reflete nossa postura diante da missão que nós recebemos. A simplicidade da narrativa esconde um impacto profundo, porque no fim das contas não existe meio termo. Ou a luz cumpre o seu papel, que é iluminar, ou a escuridão prevalece. A mensagem espiritual dessa parábola ela é direta e ela é incontornável. Deus nunca nos dá algo para ser guardado no escuro. A luz simboliza a verdade, a fé, o testemunho e o propósito que ele planta em cada pessoa. A metáfora central é poderosa porque mostra que ninguém nasce para viver escondido espiritualmente. O ponto-chave da mensagem é que a luz não é sobre nós, mas ela é para outras pessoas. Jesus ensina que a verdadeira transformação só acontece quando aquilo que Deus faz dentro de nós se manifesta para fora de nós. Ele nos chama para sermos faróis e não cofres.
A candeia representa a responsabilidade de revelar, de iluminar e de ser instrumento na presença de Deus em ambientes onde muitos ainda caminham às cegas. Hoje, a parábola da candeia se conecta com problemas modernos de uma maneira impressionante, mesmo que essa parábola foi contada há mais de 2000 anos. Vivemos em uma era em que as pessoas escondem quem são por medo da crítica, rejeição, comparação ou cancelamento. Muitos têm dons, propósito, têm fé, convicções, mas se sentem sufocados pela pressão do mundo. A relevância dessa parábola está no fato de que ela confronta a nossa tendência de silenciar o que Deus nos entregou, enquanto ao mesmo tempo nos consola ao lembrar que a luz ela não precisa ser grande para fazer a diferença, mas que ela precisa ser verdadeira. Ela fala com quem está cansado de se esconder e com quem teme brilhar demais. A luz que Jesus menciona não depende do ambiente, mas ela transforma o ambiente. E o alerta dessa parábola é um dos mais ignorados de toda a Bíblia Sagrada. O erro comum é acreditar que esconder a luz é uma forma de proteção, como se fosse mais seguro viver invisível, discreto e apagado. O ponto cego que quase ninguém nota é que não existe neutralidade. Quem não ilumina contribui para a escuridão. Jesus afirma que ao que se tem mais será dado, e ao que não tem até o que pensa ter será tirado. As pessoas esquecem que apagar sua luz não preserva nada, apenas impede o propósito. A retenção máxima dessa mensagem está na revelação de que a luz escondida ela se torna inutilizada e o céu não investe em inutilidade. Deus ele não acende chamas para serem sufocadas pelo meio. E a conclusão aqui que nós podemos chegar a essa parábola ecoa com uma grande força. Ou você ilumina, ou você permanece escondido naquilo que deveria ter deixado para trás. Porque a luz que Jesus deu a você nunca foi para ser guardada, mas para transformar. E o chamado final é tão direto quanto transformador. Deixa sua luz se manifestar. A pergunta que permanece após esse vídeo é inevitável e profunda para você refletir e pensar. O que na sua vida você mantém escondido? E o que Deus acendeu justamente para iluminar a outros? Saiba que você tem um chamado, você tem um propósito, que é ser luz para as nações. É você iluminar onde as pessoas estão cegas e mostrar o caminho da verdade, porque a palavra de Deus ela é luz, e luz que ilumina as pessoas das trevas e da escuridão. E Deus te chamou para isso. Amém? Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco dos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. E até o próximo vídeo.